Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 119. Então, olha só para você ver. Poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir diante de si o imensurável abismo do nada? Olha que tortura, né? Onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois bem, pois que, depois de mim, nada mais, senão o vácuo. Tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviveram, dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio. Dentro em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos. E a quem beneficiei, e nada, porém, compensar tudo isso. Nenhuma outra perspectiva além do meu corpo roído pelos vermes. Nossa Senhora, pelo amor de Jesus Cristo, Maria José, com toda a fieira de apóstolo, né? Santo Antônio, São Pedro, São João e São... tem tem tanto aí que não vou nem falar mais, não. Olha, se fosse desse jeito, que horror! Mas eu vou ler de novo. Eu sou carne de pescoço. O materialista, ele pensa desse jeito. Não é só o materialista, gente. Tem certas seitas religiosas que eles pensam assim. Tem uns que eles dizem assim, no momento lá do velório, mais ou menos assim: nos aguarde, viu, irmão? Nos aguarde. Vai fechar o túmulo ali? Vai fechar o caixão? E antes de fechar o caixão, os parentes dizem assim: nos espere, viu? Nos espere. Nos espere, porque nós ainda havemos de nos reencontrar. Para onde que você vai ser levado? Durma o sono dos justos. Descanse, porque você trabalhou, você lutou demais. Você é um servo de Deus. Você merece o local para onde você vai ser levado. E de forma que aquele indivíduo, dormindo, ele é levado para algumas regiões, como nós já vimos em alguns livros de André Luiz, e lá eles permanecem dormindo. Muitos acordam na região umbralina e o susto é tão grande que eles tentam de toda maneira voltar ao corpo físico para avisar aqueles que ficaram para trás que tudo aquilo não passou de uma mitologia,
mas aí já não podem mais, né, voltar à vida física aquele corpo que já pereceu. Então eles se vê num processo terrível de perturbação. Porque imagine só, Deus seria muito injusto se tivesse nos criado. Agora, você sabe que esse Deus que criou isso tudo que nós estamos lendo aqui, ele existe, né? Esse Deus aqui é o Deus mitológico, é o Deus de Dante, é o Deus de Adão e Eva, é o Deus de Moisés, é o Deus de Abraão, é o Deus de Nabucodonosor, é o Deus de Noé, é o Deus de Sodoma e Gomorra, aquele Deus que odiava a humanidade, um Deus pobrezinho, que sentia ódio pela sua criação. E como eu já disse em outros vídeos, ele não se contentava em sentir ódio pelos teus filhos, e ele ainda transformava aqueles aqui na terra que ele confiava em assassinos, como Noé. Isso é mitologia, tá, gente? Mas transformou Noé num assassino. Construa essa embarcação aí, que eu vou matar todo mundo. Aí Noé vai e constrói. Mas sabe o que é construir mesmo? Então, olha que tristeza para quem não tem conhecimento das leis de Deus. Olha só. Isso é para quem não tem, ó. Porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta? Quem de fato pode encarar uma separação absoluta? Nessas condições lá. Eterna. Nunca mais. Você morreu? Acabou, meu bem. Acabou. Essas crenças é que têm levado muitas desgraças no plano físico. Sabe por quê? Porque isso aqui não deixa de ser uma lavagem cerebral na mente daqueles espíritos pobres, sem cultura, sem conhecimento. Sabe por quê? Porque a pessoa já se encontra aqui na Terra passando dificuldade. Ele entra numa religião onde esclarece isso aqui erroneamente. A pessoa pega, pensa assim, faz assim: ah, é? Descobri a solução para resolver meus problemas. Ele pensa desse jeito. Se a gente morrendo se acaba para nunca mais descobrir a solução do meu problema, eu devo para 1000 pessoas. Eu devo aluguel, devo energia, devo água. Então dá lá uns 10 milhões. Agora de 2021. Eu morro, acaba. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me suicidar. Ué, por quê? Eu me suicido, não vai me ser cobrado nada, porque eu, morrendo, eu me acabo. Não existe vida após esta vida física. Graças a Deus, descobri a solução. Só que equivoca-se quem pensa dessa maneira. E esses que defenderam sempre estas doutrinas, estas filosofias materialistas, desculpe, Covid, esses seres respondem seriamente
perante a justiça divina. A pessoa se suicida, mas quando ele acaba de cometer o ato, ele se vê vivo mais que antes na erraticidade. Que foi que eu fiz? Meu filho. Agora você vai passar pelo pelo efeito da causa. É agora que, como se diz o ditado, é agora que o bicho vai pegar. E muitas pessoas pensam aqui na Terra que tudo termina quando morre fisicamente. Gente, tudo começa quando nós morremos fisicamente. Nós nos encontramos no estágio aqui no corpo físico. Você entendeu? Tem pessoas que dizem assim: é um desejo nosso, é lógico. Mas fulano morreu e ele nesse momento está no colo de Maria. Graças a Deus. Tomara que ele esteja mesmo. Mas não é assim que acontece. Semelhante atrai semelhante. Na lei de causa e efeito, ação e reação. Você entendeu como é que é? Então, o que acontece? Tal vida, tal morte. Sejamos honestos. Amealhando no plano físico o máximo de amigos possíveis, tanto encarnados quanto desencarnados. Porque esses nos ancorarão na erraticidade. Nós não perdemos por ser honestos e verdadeiros. Eu prezo muita verdade. Se eu disser assim, é sim, é sim. Se eu disser não, pode esquecer. Você entendeu? Mas a gente tem que ser verdadeiro. Então olha só para você ver. Eterna de tudo que foi objeto de meu amor. Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada? Que sofrimento, é? Onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades. Já pensou, gente, você ser colocado num túmulo e esquecido para toda a eternidade, por toda a eternidade? Tanto as coisas boas que você fez, quanto as coisas ruins. Seu nome esquecido. Se esquecido pelo homem, não vamos reclamar. Mas esquecido por Deus, aí a coisa ficaria mais difícil. Mas como eles aqui diz, Deus mesmo é que para muitos materialistas não existe. Muitos materialistas não acreditam na existência de Deus, porque eles dizem não o vê-lo. Eles não conseguem enxergá-lo, de tão cego que eles são. Eles não conseguem enxergar Deus. Sendo que o livro dos Espíritos nos ensina que Deus se mostra através de tua obra. Então, veja a obra de Deus que você verá Deus. Evolua, cresça
moralmente, culturalmente, que você verá Deus. Deus está junto conosco. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. É a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Só não o vê quem é ignorante. Mas os materialistas, muitos materialistas acreditam em Deus, como muitos não acreditam, ao ponto de dizer que são ateus e ateias. Mas engraçado que o fato de dizer que são ateus e ateias, eles são crentes em algo. Isso já é vantajoso. Todas as suas esperanças e dizer a si mesmo, pois que depois de mim nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio meu mais. Dentro em pouco restará da minha passagem pela terra, até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos, a quem beneficiei, e nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo roído pelos vermes. A única perspectiva é o corpo dele roído pelos vermes. Porque tudo é apagado de acordo com as leis da filosofia do materialismo. Não tem este quadro alguma coisa de horrível? De gracial? Ó Kardec interrogando. A religião ensina que não pode ser assim e a razão nolo confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. E essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos a alma. Está bem, mas que é a nossa terra? Que é a nossa terra? Tem forma uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é porém uma alma. Não, vou voltar. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se extinguindo? Se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada. Diz-se também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós.
A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos guarda no seio de Deus. Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvor ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja lhes dá esta última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que voltando. Então, numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. Olha só para você ver quanta ignorância, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, eu não acredito no mundo espiritual porque ninguém nunca voltou para nos dizer como é do lado de lá. Ele mesmo voltou através da reencarnação e não dá conta. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar. Não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulos que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem, e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de útil, de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto aos incrédulos encontra aí a fé e os tíbios a renovação do fervor da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Então você entendeu, né? A doutrina dos espíritos, ela vem nos mostrar a justiça divina. Ela vem nos mostrar a lei de causa e efeito, de ação e reação. Ela veio nos mostrar o porquê das desigualdades,
a doutrina dos Espíritos vem nos mostrar a importância da reencarnação, mostrar-nos que o trabalho faz parte da lei do progresso e não a inatividade, e que nada fica impune, e que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, querendo ou não. Nada fica impune, permanece impune mediante as leis do homem que é capenga, mas mediante as leis do Criador, nada fica impune. Então, mediante todas essas controvérsias, vem o Espiritismo separar o joio do trigo. E felizes daqueles que, a partir de então, abraça a causa, né? Que abraça a causa, que busca, através da doutrina dos Espíritos, a assimilação do porquê das desigualdades mediante todo o processo os quais nós todos nos encontramos. Agora vamos para o próximo vídeo.